E hoje o nosso tema é um tema muito importante. Vamos falar sobre como libertar os limites da sua vida. Como libertar os limites da sua vida. Então é um tema super interessante, super importante para todos nós. E antes de começar, eu vou ler aqui a nossa carta máxima de hoje, não é? E a mensagem de hoje que nós tiramos aqui e que tem muito a ver com esse momento, com o grupo que aqui está, é sobre solução. E é um assunto, é um tópico que eu venho abordando bastante ultimamente, inclusive dentro da minha própria mentoria. Nós nos aprofundamos muito dentro desse assunto, que é uma questão bem relevante, falar sobre problemas, falar sobre solução. E hoje, então, a mensagem é a seguinte: não resistir a um problema é o início da sua solução. Então veja, olha que interessante, não resistir a um problema é o início da sua solução. Um problema existirá tão somente até o momento em que você não resiste mais a ele. A solução não é algo que você encontra, ela é algo que nós nos tornamos. Então essa é a mensagem de hoje, né? E que vai muito ao encontro do nosso tema de hoje. Então gostaria que você gravasse exatamente essa passagem final. A solução não é algo que você encontra, e sim algo que você se torna. Então, dentro do tema liberte os limites da sua vida, nós temos que avaliar essa perspectiva dentro de uma nova concepção, que é a concepção que eu irei apresentar aqui com vocês, não é? A primeira coisa que nós temos que entender é que 95% dos limites não estão presentes na sua vida lá fora. 95% dos limites estão na sua mente. Isso é um dado segundo a psicologia cognitiva, que enfatiza esse dado. Ou seja, os obstáculos, as limitações que nós julgamos estar fora de nós na vida, não estão, e sim estão na nossa mente. Como eu sempre costumo dizer, não há limites fora, e sim dentro. Vida é um campo de infinitas possibilidades. É um campo de infinitas possibilidades. Portanto, se você souber como sair desse esquema mental de limitação, você então irá perceber que a sua vida sempre foi um campo infinito de possibilidades. Então é sobre esse assunto que nós iremos tratar. Quando se observa as respostas comportamentais humanas, na interação com o mundo no geral, nós percebemos basicamente 3 tipos comportamentais que estão embasados em mentalidades específicas. E eu gostaria que você fizesse essa reflexão comigo, para que você se perceba de fora, em perspectiva, para você entender qual é o tipo comportamental que você está enquadrado. Qual é o tipo de mentalidade que você está usando na interação com
o mundo lá fora. Com o mundo lá fora. Então, a primeira mentalidade, o primeiro tipo comportamental é daquela pessoa que encara o mundo como um verdadeiro campo de batalha. Então, nesta mentalidade que nós podemos chamar didaticamente de lutador, o indivíduo, ele se percebe como aquele que deve lutar e, portanto, ele torna o mundo à sua volta, a própria vida, como um verdadeiro campo de guerra. Como um verdadeiro campo de guerra. Então, obviamente, tudo para esse indivíduo será mais difícil. Tudo para este indivíduo terá que ser mais desafiador. Tudo para esse indivíduo terá que se conformar dentro de inúmeros obstáculos para que esta mentalidade seja justificada. E, infelizmente, quando nós examinamos a forma como as pessoas interagem com as coisas, a forma como as pessoas lidam com as coisas, nós percebemos que a grande maioria está presa dentro dessa mentalidade de lutador. E se considerarmos o princípio do observador, este princípio quântico tão importante, tão essencial, que demonstra que a maneira como você olha para o mundo altera este mundo observado. Isso quer dizer que a maneira como você olha para este mundo leva este mundo a responder de uma forma compatível a este olhar. Então, se eu olho este mundo, se eu olho a minha vida como um campo de guerra, como um campo de batalha, naturalmente, a realidade irá se comportar de uma maneira a justificar a postura de guerra, a postura de lutador. Então, inconscientemente, você começa a criar indiretamente situações que correspondam a isso. Se você estiver entendendo isso agora, o entendimento ele é só um passo. Você deve levar isso para a vida prática e mudar este posicionamento. Já faz algum tempo que eu venho falando sobre a importância de mudar o posicionamento, de mudar a postura, não é? E essa mudança de posicionamento que eu me refiro representa você mudar o teu posicionamento psicológico, mudar o seu posicionamento psicológico, que está intimamente relacionado com a mudança no teu filtro, no filtro que você usa para interpretar a realidade. Então, no momento em que você muda o filtro, você muda a sua interpretação, você está mudando o teu posicionamento psicológico. E ao mudar o posicionamento psicológico, você então começa a mudar o seu posicionamento comportamental. E ao atingir essa mudança de posicionamento psicológico e comportamental, qual é o resultado final? A resposta da realidade se modifica em relação a você. A resposta da realidade se modifica em relação a você. Então, de repente, você para de sincronizar eventos. Você para de sincronizar eventos complicados. Você para de sincronizar eventos difíceis. Você para de sincronizar eventos que estavam te levando a reforçar a ideia de que você é um lutador. Então essa é a primeira mentalidade. E, infelizmente, é a mais comum. É a mais comum, no geral. A segunda mentalidade, então, a mentalidade do lutador,
é também a mentalidade do opositor. O indivíduo que ele se coloca como um lutador, ele também se opõe à realidade. E se você se opõe à realidade, a realidade também irá se opor em relação a você. Então, dentro dessa proposta, é fundamental você entender que é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Você precisa, a partir de agora, começar a incorporar a ideia de que o teu posicionamento, a sua percepção das coisas se torna uma espécie de ação sobre o mundo. Tanto é que você pode ter um mesmo evento, vamos dar um exemplo, um mesmo evento e ter N percepções distintas. Um mesmo evento pode ser interpretado de diversas maneiras por diversas pessoas. Como está acontecendo agora, não é? Dependendo da sua percepção, você está interpretando para você o Horácio que está aqui falando. E o Horácio que você percebe, certamente é diferente do Horácio das outras pessoas que estão aqui também percebendo. Muito bem, então a mentalidade do lutador é também a mentalidade do opositor. Sabe aquela pessoa que ela tem dificuldade de lidar com os fatos, ela tem dificuldade de aceitar os fatos como eles são para poder prosseguir. Ela primeiro se opõe porque talvez aquele fato não corresponda ao que ela esperava, então ela entra em oposição. E essa oposição emocional, psicológica, ela só perpetua a situação, ela só perpetua a questão que ela está lidando, seja ela, né, geralmente sendo ela uma situação negativa. A segunda mentalidade é a mentalidade do controlador. Do controlador. Ou seja, é aquela pessoa que ela quer controlar tudo. Ela quer controlar as pessoas, ela quer controlar as situações, portanto, vive preocupada, vive ansiosa e sofre. Tanto o lutador quanto o controlador, eles estão vivendo constantemente um estado de estresse e um estado de sofrimento. Porque nessa mentalidade, eles não conseguem estar mais relaxados, mais soltos, não é? E vai sofrer muito, e geralmente acaba desembocando em uma doença, né? Ou seja, o controle é você estar preso na ilusão de que o mundo vai ser sempre o que você quer, na hora que você quer, e que as pessoas vão ser sempre o que você quer na hora que você quer. Não é? Então o controlador geralmente ele está o tempo todo elaborando expectativas sobre como tudo deve ser para ele ficar bem. Então ele condiciona o seu bem-estar, ele condiciona o seu emocional às suas próprias expectativas. Porque ele acredita que ele tem controle. Mas se a realidade frustrar as suas expectativas, como ela faz frequentemente, como você fica? Muito mal. Porque aí você, do controle, todo controlador se depara inevitavelmente e regularmente com frustração. Então, há essa relação direta, né? E a terceira mentalidade, é claro que aqui eu estou estabelecendo 3 modelos de mentalidade por uma questão didática. É claro que existe N tipos de mentalidade, mas essas 3, elas sintetizam bem
o quadro, né, o quadro geral em que se encontra o comportamento humano, no que tange lidar com a realidade, não é? Então veja, aqui hoje, eu não tô lendo aqui perguntas, tá no chat. Gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque como eu estou apresentando um assunto e a proposta aqui, até por não termos tempo hábil para explicar em detalhes, porque uma live ela é apenas para apresentar informações, para apresentar conteúdos, não é um contexto para entrar nos comos, né? Como eu faço isso? Como eu resolvo isso? Não é, porque nós não temos tempo. Se eu for explicar como você resolve, não tem como. Eu precisaria de um curso. Então aqui eu estou introduzindo um assunto para uma reflexão. Então a postura saudável é apenas de ouvir com atenção. Frear um pouquinho a ansiedade de obter respostas para ouvir. Isso é muito saudável. Porque quando você para apenas para ouvir, refreando um pouco o teu impulso de querer enquadrar nos teus preconceitos o que eu estou propondo, você perde a oportunidade, muitas vezes, de ter um insight, né? Muitas vezes de encontrar até mesmo uma perspectiva que talvez seja a chave que você está buscando. Muito bem, então a terceira mentalidade é a mentalidade do equilibrador ou do harmonizador, que é aquele indivíduo, claro que aqui já existe envolvimento com o autoconhecimento, a pessoa está envolvida já com o autoconhecimento, porque se você não se envolve com o autoconhecimento, para você começar a se entender, para você começar a compreender o seu funcionamento interno, para você se aprofundar em você, você não consegue romper com essas mentalidades do lutador, do opositor, do controlador. Eu poderia dizer aqui com toda tranquilidade que 98% da população do planeta está presa nessas duas mentalidades que eu citei. Ou está na mentalidade do lutador, ou está na mentalidade do controlador. No caso da mentalidade do controlador é interessante porque quanto mais a pessoa tenta controlar pelo princípio do observador, mais ela cria situações que justifiquem a perda do controle. Todo controlador perde o controle. Todo controlador inconscientemente cria situações de perda de controle. Grave isso. Todo controlador cria inconscientemente situações que justifiquem a perda do controle. Então ele começa a viver situações que irão frustrar o controle, que é tudo que ele não quer. Então, veja como funciona certos princípios que regem a dinâmica consciência e realidade. Todo lutador cria indiretamente situações nas quais irão justificar a posição de luta. Tudo vai ser mais difícil, que é tudo que um lutador não quer. Um lutador ele quer resolver a situação dele, mas ele não quer ter que lidar com situações difíceis. Só que ele não entende por que para ele tudo é mais difícil. Ele acha que está fora. Então ele fica buscando ajustar as coisas no mundo lá fora. E a última coisa que ele pensa em fazer é ampliar o seu autoconhecimento para detectar e reconhecer, peraí, essa mentalidade está equivocada. Essa mentalidade só está dificultando a minha vida.
Essa mentalidade está me fazendo sofrer. Essa mentalidade está custando muito da minha saúde. Está custando muito do meu bem-estar. Ela não está me levando a lugar nenhum. E o mesmo para o controlador. Porque nessas duas mentalidades, você perde alegria, você perde leveza, você perde graça, você perde o prazer de estar vivo. E qual é o sentido da vida se você não consegue viver a vida com leveza, com alegria, com bom humor? Não é? Já o indivíduo que ele está dentro desta mentalidade do harmonizador é aquele indivíduo que já vem investindo em autoconhecimento, ele já está se aprofundando em si, ele já começa a perceber certos princípios e leis da vida e, portanto, ele entende que ao cooperar com esses princípios da vida, ao se alinhar com esses princípios da vida, a vida flui muito melhor. Então aquele indivíduo que ele está dentro de uma mentalidade, de um mindset de equilíbrio, pelo princípio do observador, ele inconscientemente e conscientemente cria situações que justifiquem o equilíbrio. Que justifiquem o equilíbrio. Há uma frase minha que essa frase ela veio como um raio na minha mente, como um grande insight, na verdade. E que tem muito a ver com a carta da solução. Não resistir a um problema é o início da sua solução. O que isso quer dizer? Que o problema na sua vida, entre aspas, seja ele qual for, é um desequilíbrio. Qualquer situação que você está interpretando como um problema é apenas um desequilíbrio. E o primeiro passo para sanar o desequilíbrio, para curar o desequilíbrio, seja ele qual for, eu venho examinando esta questão há muitos anos na minha vida, venho investigando e colocando em prova através de experimentos. Eu me tornei o observador e eu sou o meu próprio experimento, né? Cada buscador, cada pessoa que se dedica ao autoconhecimento deve ser um cientista de si mesmo. Deve se considerar como um experimento e se observar como tal. E praticando, aplicando esses princípios, essas leis da vida, ficou muito claro para mim. Muito claro que quando você se permite entrar em equilíbrio com o desequilíbrio se harmoniza e cede. Por isso que a carta da solução começa exatamente com essa frase, né? Não resistir a um problema é o início da sua solução. E geralmente o lutador, ele resiste, que é o opositor, e o controlador também. São pessoas que se tornam pessoas muito difíceis porque estão presas no mindset que torna tudo muito mais complexo, que torna tudo mais difícil, ao invés de tornar as coisas mais simples. Ao invés de tornar as coisas mais simples. Então o indivíduo que está dentro da mentalidade do equilíbrio, que é o equilibrador, ele percebe que a grande chave da vida é você entrar em equilíbrio
com o meio circundante. É entrar em equilíbrio com a sua realidade. E vamos entender o que é isso. Se você for capaz de dar esses passos graduais, eu vou explicar aqui, vou oferecer parâmetros iniciais para você começar essa jornada, mas se você for capaz de dar esses passos para entrar em equilíbrio com o meio circundante, você começará a libertar os limites da sua vida. Limites estes que, em verdade, não se encontram na vida. Esta é apenas uma ilusão de ótica. Os limites se encontram dentro de você. Então, quando eu falo libertar os limites da sua vida, que é o tema dessa live de hoje, se examinarmos bem de perto, a verdade é libertar os limites que estão em você, que tornam você uma barreira entre você e a sua própria vida. E tudo pode mudar a qualquer momento. Tudo pode mudar a qualquer momento. Para melhor ou para pior. O que vai determinar a qualidade dessa mudança do próximo instante é a forma como você está se colocando neste instante, aqui e agora. Por quê? Esse é uma perspectiva muito interessante, abstrata, mas é interessante. O próximo momento não está pronto. O daqui a pouco não existe como daqui a pouco. Quando você olha para o próximo instante, esse próximo instante, ele está num estado difuso. E nesse estado difuso, qualquer possibilidade está disponível. Portanto, literalmente tudo pode mudar no próximo instante. Tudo pode mudar no próximo instante. Não é? Porque a ideia que nós temos é de que a vida é um contínuo linear. A vida é um contínuo linear. E a vida não é um contínuo linear. Nós temos essa sensação de achar que o daqui a pouco é uma continuação do que está acontecendo agora. Mas isso é só uma impressão. O daqui a pouco pode mudar completamente se você mudar o seu posicionamento aqui e agora. Se você mudar o seu posicionamento aqui e agora. Um dos insights que eu tive, presta atenção nisso, foi entender, e isso é libertador, foi entender que nada, absolutamente nada, nos segura. O passado não está te segurando. As emoções negativas que você está preso não estão te segurando. As pessoas não estão te segurando. Os pensamentos repetitivos que também te aprisionam não estão te segurando. O cárcere mental que você está preso não está te segurando. Na verdade, somos nós que seguramos em nós
tudo isso. E a qualquer momento você pode simplesmente soltar. A qualquer momento você pode se dar o direito de soltar. É você que está segurando. É aquele velho exemplo que eu dou. Você está segurando um carvão em brasa na mão, está queimando a sua mão, está doendo, e eu falo, solta, é mais fácil. Você diz, não, não solto. Então, vai continuar sofrendo. E nós não fomos orientados a desenvolver um comportamento de cooperação com a vida. Porque nós desenvolvemos expectativas, terceirizamos nas nossas expectativas a nossa autoestima, ou seja, a realidade tem que ser como eu espero para eu ficar bem, e quando você percebe que a realidade frustrou essa expectativa, você entra em resistência. Mas por que você entra em resistência? Porque você investiu muita energia emocional na expectativa e na terceirização da sua autoestima. Então você simplesmente não aceita. Porque você precisa também desenvolver e intensificar a consciência para, aos poucos, conquistar um modo mais proativo. E esse modo mais proativo, ele requer mais lucidez. Não é uma coisa que você vai conseguir apenas porque você quer. E por isso que eu digo, se não houver autoconhecimento envolvido, se você não tiver ainda percebido a importância e o valor de se conhecer, tudo aqui que eu estou falando talvez não faça nenhum sentido para você. Você vai até entender, você vai absorver a informação pelo canal intelectivo, mas vai ser insuficiente para que você mude o teu posicionamento na prática. Aí amanhã você já estará de novo no mesmo mindset. Já está lá guerreando com a vida. Já está lá tentando controlar as pessoas. Controlar os eventos. Então existe 4 R's. Eu chamo dos 4 movimentos internos, os 4 movimentos internos de libertação emocional. Existem 4 movimentos internos que vai, se levado com bastante comprometimento, irá libertar a sua vida de todos os limites. Fará com que você abra de uma maneira surpreendente o seu campo de vida para uma vida com mais fluidez. E uma vida com mais fluidez é uma vida em que você tem mais sincronicidades. É uma vida em que as oportunidades chegam com mais frequência. Não é isso que você tanto almeja? Uma vida mais fácil, uma vida em que você está desfrutando de eventos sincrônicos, desfrutando do prazer dos insights criativos, desfrutando de oportunidades, de novas situações que se apresentam, trazendo para você a oportunidade, a belíssima condição de reinventar de uma maneira criativa a sua vida para que ela tenha mais sentido e mais realização. É por isso que eu estou tratando desse tema hoje,
Porque quando se fala de libertar os limites da vida, é considerar a oportunidade de você reinventar a sua realidade de uma maneira tal que a sua realidade volte a ter sentido, volte a ter prazer, volte a ter leveza, volte a ter criatividade, volte a ter realização. E para quem está na minha mentoria, tem alguns mentorados aqui que eu já vi, eles sabem do que nós estamos tratando lá, a profundidade que nós estamos desenvolvendo o conhecimento e as ferramentas práticas, exatamente para nos dar o direito de conquistar uma vida plena. Uma vida plena. E essa vida plena, rica de sincronia, rica de solução, rica, não é, de oportunidades, ela só é possível se você libertar os limites, que só você pode fazer isso por você. E para libertar esses limites, você precisa realizar esses 4 movimentos de libertação emocional que eu chamo dos 4 R's. Didaticamente, dos 4 R's. Então, quais movimentos seriam esses? Vamos lá. Então são os 4 R's da libertação emocional. E esses 4 movimentos foram detectados, foram catalogados por mim, a partir da minha própria observação, a partir da minha própria experiência. Eu sou o objeto da minha própria observação, por isso que eu falo que eu sou um cientista de mim mesmo. E cada um aqui deve adotar essa postura. Quando você treina a sua observação para se observar, não é? Você já está cumprindo um pilar da ciência. Fazer ciência é fundamentar pela observação. Então, se você fundamenta os teus processos através da sua própria observação, esta ação é uma ação científica. Então, o primeiro R, né? O primeiro R, o pessoal aqui, Maria Lúcia Wagner, Ciconde, Janice da mentoria, tá dando aqui um salve. A Alina também, maravilha, bom tê-los aqui na live. Então, vamos lá, os 4 movimentos. Para a gente, então, chegar numa síntese com a aplicação prática. Os 4 R's, para você nunca mais esquecer. O primeiro já está mais do que óbvio, e eu trato muito desse primeiro movimento prático, que é um posicionamento também essencial para transformar a sua realidade. Primeiro R, responsabilidade. Já tratei sobre responsabilidade N vezes, né, nas lives aqui. E responsabilidade, as pessoas, elas, quando ouvem falar de responsabilidade, num primeiro momento, elas se conectam com o aspecto mais superficial. Elas acham que ser responsável é ter as contas em dia, pagar as contas. É claro, isso é o mínimo. É o aspecto mais periférico, mais superficial da proposta de responsabilidade. Mas quando eu falo de responsabilidade, eu estou falando, primeiro, da capacidade de responder aos fatos sem criar dramas a partir dos fatos. Segundo, é entender que você é o epicentro. Aquilo que está acontecendo, você é responsável pela ocorrência. Você é um agente causal. Então, o que está acontecendo na sua vida tem uma conexão direta e íntima com você. Então, essa é a proposta
do primeiro R, do primeiro movimento? Será que você se permite, a partir de agora, se conceber como um agente causal na sua vida? Você é responsável por tudo que está acontecendo na sua realidade. Será que você consegue deixar a mentalidade da vítima, né? Tanto o lutador quanto o controlador estão dentro também de um vitimismo. Aquele que quer controlar e aquele que luta se colocam também como vítimas na relação com o mundo. Então não há maneiras de provocar uma mudança genuína e legítima, não é? Sem antes você executar essa transição com consciência. Não é nem difícil e nem fácil. Não existe nada difícil, não existe nada fácil. Existe comprometimento. Quando eu faço uma proposta nova, a primeira coisa que eu ouço é isso. Mas é difícil. Nós já estamos tão viciados em já nos opor. Quando você fala é difícil, você está se opondo. Você está se opondo. Por que não ouvir? Não, nossa, que interessante, eu vou praticar, eu vou chegar lá, eu vou dominar este processo. Olha como nós estamos tão presos, né? No vício da dificuldade. Então, a partir do momento que você adota essa postura, você vai perceber que através da postura da responsabilidade, você começa a agir como um criador de realidades. Porque para você mudar algo na sua vida, você primeiro precisa assumir a responsabilidade sobre aquele algo. Caso contrário, não há como. Primeiro R, responsabilidade. Segundo R, rendição. Rendição. O se render, não é? Por mais que esse termo tenha uma conotação negativa, como fraqueza ou desistência, rendição aqui é se render à realidade como ela é, ao como as pessoas são, ao como o seu passado foi. Não há nada mais libertador do que o posicionamento da rendição. Render-se é se desvencilhar de todas as ideologias de como deveria ter sido, é se desvencilhar de toda expectativa frustrada, é se desvencilhar de toda ilusão para abraçar o que pode ser agora. E essa é uma das maiores deficiências do ser humano. Por isso que tem tantas pessoas sofrendo. Porque as pessoas, elas entram em oposição e ficam se debatendo, se degladiando no momento em que uma situação não correspondeu às suas expectativas. Então, faço uma pergunta para você: como anda a sua percepção do seu passado? É uma percepção pacífica? É uma percepção pacífica? Veja, a rendição não é aceitação, viu? A rendição é um fenômeno que surge pós-aceitação absoluta. É algo ainda mais profundo. A rendição é o ponto de conexão com a mudança. A aceitação é o início da mudança. É o início. A rendição
é a conexão. Quando você está rendido, você já está entrando em conexão com uma nova realidade que irá levá-lo a superar a situação que você aceitou. É um passo à frente. Terceiro R. Receptividade. Receptividade. Você agora está aberto. Você está aberto à vida. Você está aberto para o contato com a vida. Você está aberto para o contato com as pessoas. Você está aberto para o autocontato. Você está se mantendo receptivo. Se você está receptivo à vida, a vida está receptiva a você. Se você se abre para a vida se abre em relação a você. Para que as coisas possam chegar, solução, sincronia, oportunidades, você precisa estar aberto. Ou será que você se encontra fechado para a vida por conta de uma desilusão, por conta de uma decepção, por conta de uma frustração? Cuidado com as situações que lhe fizeram despencar do teto das tuas próprias ideias para voltar ao plano da realidade. Como eu falei várias vezes aqui, em nenhum momento a vida tem a intenção de te decepcionar, de te frustrar, de te fazer sofrer. A inteligência da vida sempre age para te arrancar das ilusões, para que você volte para o território onde o crescimento é possível. E esse território onde o crescimento é possível é a própria realidade como ela é. Não como você quer, mas a realidade como ela é. O como pode ser agora. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa passa por situações que frustram as expectativas. Isso dói, dependendo da tua resistência. Isso faz você sofrer, dependendo da tua resistência. E muitas vezes, como um mecanismo de defesa, as pessoas se fecham. Não quero mais porque não aguento mais sofrer. Mas não foi a situação que fez você sofrer. Foi a sua postura que fez você sofrer. Foi o excesso de ilusão que fez você sofrer. Foi o excesso de expectativa que fez você sofrer. Foi a tua arrogância que fez você sofrer. A sua não disposição em lidar com a realidade como ela é. E quantas pessoas eu conheço que se fecharam? A pessoa viveu uma desilusão amorosa e a partir daquilo ela fala, nunca mais eu me abro. E se tranca, se privando da oportunidade de viver. Uma vez uma cliente falou comigo, nossa, eu fui me abrir, tomei uma, mas eu falei, não foi você que tomou, foi o teu orgulho e a tua arrogância que tomou. Você está aqui inteira. Então pudera subir isso. Será que você não está se mantendo encerrado na sua zona de conforto, com medo de sofrer, com medo de se machucar outra vez? Há dois aspectos em você. O seu lado instinto vai dizer assim, diante de uma situação que você se machucou. Não foi a situação que te machucou. Você se machucou a partir da maneira como você lidou com a situação. Certo? Então o seu lado instinto vai dizer, se afasta, se isole, se feche, nunca mais se abra. Esse é o lado instinto, defesa, sobrevivência.
E ao mesmo tempo, há o seu lado espiritual, que está dizendo assim: enquanto o instinto está dizendo, se isole, se defenda de tudo e de todos e nunca mais se abra, o seu lado espiritual, a dimensão espiritual em você está dizendo assim: da próxima vez, mergulhe ainda mais fundo. Olha que bonito isso. Porque espiritualmente, você quer a conexão com todas as coisas. Espiritualmente, você quer experimentar tudo profundamente. Então nós vivemos essa dicotomia. O instinto querendo que você se isole e o espírito querendo que você mergulhe ainda mais fundo da próxima vez, porém com mais lucidez. Com mais lucidez. Então a receptividade, nos mantermos abertos, é importantíssimo para não obstruirmos o movimento da vida através de nós. E se você não obstruir o movimento da vida através de você, a sua vida flui, as oportunidades chegam, os insights se apresentam, as soluções se manifestam. E as sincronias ocorrem. Se isso não está acontecendo, é porque talvez a sua vida careça de mais vida. Você está na vida, mas a vida não está mais em você, porque você está se fechando. E o quarto R dos 4 movimentos de libertação emocional é renunciar. Então nós temos responsabilidade, rendição, receptividade, renúncia. E o que é a renúncia? Já estou concluindo aqui essa reflexão e eu preciso dar um recado muito, muito importante para vocês também. A renúncia é você se desapegar das tuas próprias ideologias. É se desapegar das ilusões. É se desapegar do passado. Será que você se permite, a partir de agora, desenvolver a coragem para renunciar, sobretudo às ilusões, que nada mais são do que as ideologias que você constrói sobre como as coisas devem ser? Então ponderem sobre isso, ponderem sobre esses 4 movimentos: responsabilidade, rendição, receptividade e renúncia. Aqui, como eu mencionei, eu estou fazendo só uma apresentação para uma reflexão, não é um contexto para irmos mais a fundo nessas questões. Aqui eu só estou provocando você, desafiando o seu ponto de vista para que você olhe para um outro ângulo, saia um pouco desse ângulo que você está tão preso e se permita olhar para um outro ângulo. Isso é saudável, isso traz crescimento. E para encerrar, eu queria dar uma notícia. Vocês devem estar já acompanhando aí nas notícias aqui no Instagram. Veja, no dia 13 do 12, eu vou estar ao vivo no Zoom. São vagas limitadas, então para quem tiver disponível e quiser participar, para saber mais sobre isso, é fundamental você se inscrever o quanto antes. Então eu vou estar no dia 13 do 12, ao vivo no Zoom. E pela última vez, eu vou revelar ao vivo no Zoom uma condição maravilhosamente especial para as pessoas que querem conhecer e entrar na mentoria Quantum Evolution. Nós estamos terminando a primeira turma. Foi algo excepcional, está sendo algo extraordinário para mim e para os mentorados. E
para quem for participar desse grande evento no dia 13/12, né, que eu vou falar sobre toda uma estrutura de conhecimento e um método para que você transforme a sua vida, que vai ser exatamente o foco da mentoria. Para você que quer participar e quer ganhar o evento presencial de 3 dias em 2024, né? Então, para quem, né, for participar desse grande evento no Zoom no dia 13, em que eu vou falar sobre essa condição especial, para aqueles que estão interessados em se inscrever na mentoria que vai começar no ano que vem. Então, para as pessoas que se inscreverem nessa mentoria, elas vão ganhar o ingresso e não vão pagar nada para o evento, um grande evento presencial comigo de 3 dias em 2024. Né? Para aqueles que não se inscreverem no período, né, que nós vamos explicar nesse encontro no Zoom, vai perder esse evento gratuito de 3 dias. Então, para quem for participar e se inscrever na mentoria, vai ganhar esse evento presencial de 3 dias sem ter que pagar absolutamente nada. Então, para você que quer fazer parte desse evento no dia 13/12, né, vai lá no link na minha bio, se inscreva para fazer parte do grupo VIP do WhatsApp. Lá no grupo nós iremos passar todos os detalhes, não é, sobre o evento do dia 13/12 no Zoom. São vagas limitadas, então se inscreva rápido. O último evento que nós fizemos no Zoom tinham 1000 pessoas e muitas pessoas não conseguiram entrar, ficaram para fora porque as vagas do Zoom se esgotaram. Então, terminando a live aqui, vai direto lá no link, clica, se inscreva para esse evento no dia 13/12, tá? E nos veremos então nesse evento para eu explicar sobre a fórmula que eu venho apresentando para os mentorados da mentoria Quantum Evolution. Então, se você quer fazer parte da mentoria Quantum Evolution no ano que vem, o momento é agora, porque você vai ter uma condição muito especial se você se inscrever. Então, espero vocês no dia 13/12, ao vivo no Zoom. E é isso aí, um grande abraço e até lá.